Oi galera, tudo bem? Aqui é a Jaqueline Guerreiro. Estou mais uma vez aqui no canal da Fatos para contar casos para vocês. Quem ainda não me conhece, vai lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais e no meu canal para me conhecer um pouquinho. Tem vários vídeos para vocês de casos por lá também, mas vocês sempre vão me ver por aqui na Fatos contando vários casos, várias histórias para vocês. Então já se inscreve aqui no canal da Fatos, lá no meu canal se você ainda não tem inscrito. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, vai estar tudo aí na tela, na descrição para vocês. E agora, bora começar o caso de hoje. Joshua Maddox nasceu no dia 9 de março de 1990 e morava com a sua família em Woodland Park, uma pequena cidade que tem cerca de 7.500 habitantes. O município é cercado pela beleza natural da Floresta Nacional de Pike, no Colorado. Ele era um jovem que adorava aventuras, ele tocava guitarra, escrevia e amava a música. Um jovem aparentemente normal, ele tinha 1,80 m de altura e pesava cerca de 70 quilos. Ele estava bem na escola, era muito querido pelas pessoas que conviviam com ele. E quando os pais do Joshua se separaram, ele foi morar com o pai, Mike, e com as suas duas irmãs, Kate e Ruth. Então, no dia 8 de maio de 2008, o Joshua saiu de casa dizendo para a família dele, para as irmãs dele, que ele ia fazer uma caminhada, o que era extremamente normal, ele sempre fazia isso. Então, ninguém se preocupou, ninguém, pensou nada, ele saiu de casa normal, como ele sempre fazia. Porém, as horas começaram a passar e nada, o Joshua não voltava para casa. E a princípio ninguém se preocupou, porque como eu disse, ele era muito aventureiro, então ele fazia muito isso, era uma coisa normal. Ele sempre saía sozinho, inclusive, para fazer essas caminhadas, essas aventuras, que ele adorava ficar lá na floresta. Então no começo ninguém se preocupou, até que começou assim a passar o tempo e nada, nenhuma notícia dele, ele não voltava para casa. Então conforme as horas foram passando, a família dele começou a se preocupar. Então aquele dia foi diferente, porque ele sempre saía e voltava para casa normal, mas acabou que ele não voltou naquele dia. Só que aí os dias foram passando e nada, então a família foi ficando muito preocupada com a situação, porque ele não voltava pra casa. E aí, como eu disse, ele desapareceu no dia 8, Foi o último dia que ele foi visto em casa. E só no dia 13 que eles decidiram relatar o desaparecimento dele pra polícia, porque era muito comum o Joshua sair, às vezes demorar um pouco pra voltar. E até então eles imaginaram que ele tava fazendo uma aventura, que ele tinha ido fazer alguma coisa assim, mas que tava tudo bem, que logo ele voltava pra casa. Só que ele não voltou. Então no dia 13 eles chamaram a polícia e finalmente relataram o desaparecimento do Joshua. Então a partir daí começou a investigação, começaram as buscas. A família do Joshua avisou todo mundo, todos os amigos dele, familiares, conhecidos, vizinhos, todo mundo. Começaram a buscar assim por todos os lugares possíveis que ele poderia estar, lugares que ele costumava ir. Então tinha um parque que ele ia muito, eles foram até esse parque. Assim, procuraram por tudo, ligaram pra todo mundo pra perguntar se alguém sabia, se alguém tinha visto ele em algum lugar, e ninguém sabia de absolutamente nada. Tipo assim, ninguém tinha nenhuma informação, ninguém tinha falado com ele ou visto ele naquele dia, tipo assim, não tinha nada. E a Kate, uma das irmãs do Joshua, a princípio ela achou que ele podia até ter ido pra outra cidade, que ele tinha entrado pra uma banda, porque assim, ele amava música, ele tocava guitarra e tal. Então, sei lá, a família criava mil teorias sobre o que poderia ter acontecido. E todo mundo achava que ele estava bem em algum lugar. Então, pra Kate, a ficha demorou bastante pra cair, até que ela percebeu assim que realmente o irmão tinha sumido de verdade. Então ela começou a procurar desesperadamente por ele, fazer tudo que estava ao alcance dela. E ela até fez um post na rede social dela dizendo que, ao mesmo tempo que eles estavam muito preocupados porque eles não tinham notícias do Joshua, pra ela seria muito fácil supor que ele simplesmente decidiu, sei lá, mudar de cidade, começar uma vida nova. Ele tinha acabado de completar 18 anos. Então, nesse post ela disse que isso era uma coisa fácil pra eles de supor que ele havia feito. Não sei, quis mudar de cidade, quis começar uma vida nova, ou entrou pra uma banda, alguma coisa assim. Então a família mesmo sempre tentava buscar respostas em coisas que ele gostava muito de fazer. E até então todo mundo realmente achou que ele estava bem, que ele estava em algum lugar, fazendo alguma coisa da vida, e que um dia ele ia aparecer e ia voltar pra casa dizendo que estava tudo bem. A Kate até disse que eles esperavam que um dia, assim, do nada ele ia voltar pra casa com esposa, com filhos, e que ia tá tudo certo. Ele simplesmente decidiu mudar de cidade e depois voltou pra ver a família. Porém, os dias foram passando, os meses, os anos, e isso não aconteceu. Então a família não tinha motivo algum para acreditar que o Joshua estava metido em algum problema. Ele também não apresentava problemas mentais, mas tinha um fato que aconteceu em 2006. O irmão do Joshua se suicidou, e na época foi um choque não só pro Joshua, para toda a família.
Então, o irmão do Joshua se suicidou 2 anos antes do desaparecimento dele, e isso trouxe muito sofrimento para toda a família. Porém, mesmo com esse fato, né, que foi uma coisa muito difícil, a família dizia que o Joshua estava superando, que ele estava bem, e que na época que ele desapareceu, ele estava feliz, não tinha nada acontecendo, nada estranho, ele não estava passando por nenhuma situação, não tinha absolutamente nada. Eles até chegaram a pensar em alguns momentos que a morte do irmão poderia ter sido a causa do sumiço dele, até porque se um dos irmãos tinha tirado a própria vida, o caso podia se repetir na família, mas depois eles acabaram achando que não, que era uma possibilidade, mas que seria muito difícil, porque o Joshua estava super bem. Então o Joshua passava a maior parte do tempo dele escrevendo músicas, histórias fictícias, ele era assim bem diferente, ele era, não sei, ele tinha uma personalidade muito incrível, era o que os colegas dele diziam. Então, apesar de tudo isso, como eu disse, eles ainda esperavam que ele estivesse bem e feliz em algum lugar. E a polícia até disse que não tinham motivos, não tinha nada que pudesse dar a entender que ele estava envolvido em alguma atividade criminosa, por exemplo, alguma coisa assim. Então, no fim das contas, como eles não encontraram absolutamente nada, eles simplesmente acreditavam que ele tinha sumido e que ele estava em algum lugar, e era isso. Então, apesar de todo mundo acreditar nisso, o caso permaneceu em aberto. Então a família do Joshua até acabou se mudando, eles foram morar em outra casa, mas o pai dele decidiu não vender a casa antiga porque ele achava que o Joshua podia voltar e procurar por eles lá. E de qualquer forma, se ele voltasse com uma família e tal, ele teria um lugar pra morar. Então eles não venderam a casa. E o caso que aconteceu em 2008 permaneceu em aberto até 2015, quando um homem chamado Chuck Murphy surgiu com novas informações. E o Chuck trabalhava para uma construtora da região e eles estavam demolindo alguns lugares. E um desses lugares era uma cabana abandonada que ficava numa floresta próximo à casa do Joshua. E essa cabana estava abandonada já fazia muito tempo, ela não era usada há pelo menos 10 anos. E o Chuck resolveu demolir essa cabana porque eles iam começar um empreendimento imobiliário, então ele ia precisar daquela área. E a demolição começou em agosto de 2015. Em uma entrevista, o Chuck contou que ocasionalmente ele ia até a cabana para ver como as coisas estavam, para ver se estava tudo ok, se não tinha nenhum bicho entrando lá dentro. Mas era assim, raras vezes, e ele disse até que às vezes ele sentia um cheiro ruim vindo dali, mas que assim, era normal, né? Ficava no meio da floresta, tinham muitos animais e afinal de contas estava abandonada. E essa cabana tinha uma história curiosa. Ela foi comprada pelo Chuck na década de 50 e antes era propriedade de um homem chamado Bergstrom, mas ele era mais conhecido como Big Bird. Ele foi da Suécia para os Estados Unidos em 1912 e passou a administrar o Homestead of Thunderhead Ranch, que é o nome dado a esse local. Então, durante muito tempo, principalmente no período da proibição do álcool nos Estados Unidos, nesse local eles vendiam bebidas de forma clandestina e também promoviam jogos de azar. E depois do fim da proibição, o local se tornou um tipo de pousada que servia bebidas e refeições. Porém, tem uma lenda que diz que nesse rancho ele era usado como um esconderijo ilegal de jogos de azar e até mesmo prostituição. Então o Big Bird foi preso pela FBI, mas quando foi julgado pelo júri popular, ele acabou sendo inocentado. Provavelmente algumas das pessoas, né, desse júri usufruíram do que o Bert oferecia lá nessa cabana. O local já tinha uma longa e velha história e em 2015 acabou sendo palco de mais um acontecimento estranho. Então, antes disso, o irmão do Chuck, que acabou comprando a cabana depois, chegou a morar lá até 2005. E desde então, os animais tinham tomado conta da cabana, a floresta também. Então, ela estava realmente muito abandonada. Depois de demolir boa parte da cabana, o Chuck começou a desmontar a chaminé e foi lá que ele encontrou algo bizarro. Haviam vários ossos em posição fetal, com as pernas para cima, dentro da chaminé. Imediatamente, o Chuck ligou para a polícia. Então, os legistas locais foram chamados, né, até o local para ver o que tinha lá, o que estava acontecendo lá naquela chaminé dentro da cabana. E aí, um odontólogo fez alguns testes para tentar descobrir quem era aquela pessoa, de quem eram aqueles ossos. E usando registros dentários, eles conseguiram identificar o corpo e era do Joshua. Todo esse tempo, durante 7 anos, ele estava lá, o corpo dele estava lá naquela chaminé, em uma cabana que ficava a menos de 2 quilômetros da casa deles. Então, assim, ele estava praticamente do lado da casa dele, num lugar totalmente abandonado. Durante todo aquele tempo, ninguém nem imaginou. E a família ficou muito chocada, porque não fazia sentido nenhum o corpo dele estar ali a 2 quilômetros da casa deles. Como eu disse, todo mundo achava que ele estava bem, que ele estava em algum lugar, que ele fugiu porque ele quis. E aí, de repente, não, encontram o corpo dele dentro de uma chaminé. Então, os legistas fizeram a autópsia e eles não encontraram nada, não tinham marcas de facadas, de balas, traumas e nem ossos quebrados. Então, era muito esquisito como que ele foi parar lá dentro, tipo, o que aconteceu? Então, era tudo muito confuso e, a princípio, eles acharam que ele poderia ter caído dentro da chaminé, ficado preso
e morrido de hipotermia ou até mesmo de sede, que era uma resposta assim mais lógica a princípio pro caso, porque afinal era tudo muito estranho. E vocês devem estar se perguntando como que eles não procuraram nessa cabana, nesse lugar. Na verdade, como eu disse, a cabana estava abandonada e ela não ficava assim, tipo... Apesar de ser bem próxima da casa do Joshua, ela ficava cercada por pinheiros, dentro da floresta, e ela estava muito abandonada. Então, assim, não era um lugar que as pessoas costumavam ir. O dono mesmo da cabana, o Chuck, ia lá de vez em quando pra ver como que ela tava. Então, como era muito perto ali da casa deles, não foi um local que eles pensaram que podia ter alguma coisa, porque o local ficava cercado por árvores e tal, por isso que ninguém pensou em procurar lá. E durante esses 7 anos que o Joshua estava desaparecido, o Chuck havia ido lá pra ver como estava a cabana e tal, e ele não encontrou nada de estranho. Então, realmente, assim, não tinha nada ali que chamasse atenção do Chuck ou da polícia pra que eles procurassem naquele local. E essa cabana ficava a cerca de 15 metros da estrada, então a polícia achou que ele acabou caindo dentro da chaminé, que talvez ele encontrou a cabana, começou a, sei lá, querer entrar dentro pra ver como era, alguma coisa assim, e aí acabou caindo dentro da chaminé com vida, mas que ele, mesmo que ele gritasse pra pedir ajuda, ninguém ia ouvir, porque ali, né, não tinha nada em volta, só mato, só árvore. Então, assim, essa foi a resposta da polícia pro começo, né, da investigação do caso. Então, no dia 28 de setembro de 2015, do mesmo ano que encontraram o corpo do Joshua, o legista local, que se chamava Al Bourne, decidiu, né, depois de muita investigação, muito pesquisar todo o caso, que a morte do Joshua havia sido acidental. E a causa da morte, segundo ele, foi provavelmente hipotermia, porque na época que o Joshua sumiu, né, que ele desapareceu, a temperatura chegava a marcar menos 6 graus. Então, tipo assim, era muito frio, e aí... Essa foi a resposta pro caso até então. E apesar dessa resposta pro caso, tinham muitas perguntas ainda sem resposta, muita coisa que não fazia sentido. Então, por exemplo, começando pelos relatos do Chuck, ele disse que a chaminé teria sido construída cerca de 20 anos antes do acidente, e segundo ele lembra, a chaminé tinha sido equipada com vergalhões de aço para que os animais não conseguissem entrar na cabana. Então o Chuck declarou o seguinte: era uma grade de arame pesado, uma malha de arame, eu mesmo instalei através da chaminé sobre uma fileira de tijolos no topo. Não queríamos problemas com guaxinins e coisas entrando na chaminé. E isso, de certa forma, reabriu o caso do Joshua. Os legistas afirmaram que os vergalhões poderiam ter enferrujado, sido corroídos e simplesmente desaparecido. Alguns metais também tinham sido recolhidos durante a demolição, mas mesmo no meio da sucata eles não encontraram a tal malha de ferro que o Chuck descreveu. Então isso é esquisito porque essa malha existia, segundo ele, só que ela não foi encontrada. Ela poderia ter, assim, sido corroída e tal, mas tinha que ter alguma coisa lá. Então, assim, uma coisa que pode ter acontecido é que alguém simplesmente removeu essa malha de lá e foi por isso que eles não encontraram. Outra coisa bem esquisita também é que dentro da cabana, a chaminé estava coberta por um pedaço de madeira, assim. Então não tinha como ver o que tinha ali dentro. E o Chuck disse que ele nunca tinha feito isso, que ele não tinha colocado madeira nenhuma ali. E a cabana ficava trancada, né? Então, quem conseguiu entrar ali dentro e colocou aquela madeira ali cobrindo a chaminé? Porque não foi o Chuck. Então, isso também era muito estranho. E outra coisa que pra mim é a mais bizarra do caso é a forma que foi encontrado, assim, o corpo do Joshua. Ele tava em posição fetal dentro da chaminé e as pernas dele estavam, assim, pra cima, desarticuladas do torso. Então, era uma posição bem difícil, né? Da forma que tava. E aí, assim, como que ele chegou naquela posição sozinho? Então, pra começo de conversa, pra ele ter ficado naquela posição sozinho, ele teria que ter entrado pela chaminé. E segundo o Chuck, assim, não tinha como ele conseguir ficar daquele jeito sozinho. Era preciso pelo menos 2 pessoas pra colocar o corpo daquela forma que foi encontrado, porque era muito estranho, não fazia sentido nenhum. Então, assim, tinha mais isso e ninguém conseguia achar uma explicação de como que ele ficou daquela maneira, né? Que afinal, sozinho ele não conseguiria. E por que eu digo isso? Porque se ele tivesse ficado nessa posição sozinho, se ele fosse entrar na chaminé, primeiro de tudo, ele teria que entrar com os pés primeiro, né? Por que ele ia entrar com a cabeça? Tipo, óbvio que ia acontecer um acidente que não ia dar certo. E foi assim que ele foi encontrado. Então, tipo assim, gente, não faz sentido nenhum. E outra coisa bem esquisita também é que quando encontraram o corpo, encontraram apenas uma fina camisa térmica ali dentro da chaminé. E todas as roupas que ele estava usando naquele dia estavam cuidadosamente dobradas do lado da chaminé, assim, no cantinho. Então, assim, outra coisa que também não faz sentido nenhum. Por que ele, né, no frio que tava, ele ia ficar só com uma camisa térmica? Então, assim, pra mim, tudo indica que alguma coisa aconteceu naquele dia, que alguma pessoa tava lá, que alguém fez isso, porque não faz sentido nenhum ele fazer tudo isso sozinho. E, assim, né, não faz sentido nenhum como que isso aconteceu, porque que as roupas estavam ali do lado.
Não dá pra entender. Então, na época, até surgiu um suspeito, que na verdade foi o único suspeito do caso. Era um homem chamado Andrew Newman. Ele tinha uma longa ficha criminal, incluindo acusações de assassinatos. Então, muitas pessoas disseram que o Andrew foi a última pessoa com quem Joshua havia conversado, mas depois de investigar, as autoridades não conseguiram encontrar nenhuma evidência que comprovasse isso, ou que comprovasse que o Andrew tinha alguma relação com a morte do Joshua. Mesmo que a versão que ele tenha morrido de forma acidental seja aceita pelas autoridades, o caso em si é muito bizarro, tem todas essas perguntas sem resposta. Assim, nada faz sentido nesse caso e ninguém consegue, assim, encontrar uma solução. Não encontraram mais nada, não encontraram mais suspeitos. Tipo assim, nada faz sentido. Por que ele tava daquele jeito? Dentro da chaminé, o que ele foi fazer lá? Por que as roupas estavam do lado da chaminé? Como que ele ficou naquela posição? Tipo, tinha alguém com ele? Alguém assassinou o Joshua e fez isso? Tipo, o que aconteceu? Ninguém sabe. Até hoje, essas foram as últimas informações sobre o caso, então ele permanece até hoje sem solução. E é um caso muito bizarro, gente, porque nada faz sentido nele. Eu não consigo pensar, assim, uma explicação lógica para o que aconteceu naquele dia, se o Joshua realmente tivesse morrido de morte acidental, tipo assim, sozinho, sabe? Não consigo imaginar que isso aconteceu. Eu acho que muitas coisas aconteceram e que no fim das contas já faz muito tempo, demoraram muito para encontrar ele também. Então, provavelmente nunca vai ter nenhuma resposta, né, clara para esse caso. Então, eu quero muito saber o que vocês acharam, o que vocês acham que aconteceu. Como que tudo aquilo aconteceu, gente? Comenta aqui pra mim o que vocês acham, porque eu tô assim, sem palavras, não sei, não faço ideia. Quero muito saber o que vocês acharam desse caso, então não deixe de comentar aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve já no canal da Fato pra você não perder nenhum caso que eu vou contar pra vocês aqui. Aproveita e me segue lá nas minhas redes sociais, no meu canal também, que tem vários casos pra vocês por lá. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.